Bem, gente, nesta questão nós temos um problema que trata de uma corrida disputada por 6 atletas, A, B, C, D, E e F, onde, né, como o desenho ilustra, nós temos o A saindo na frente, em seguida o B, o C, o D, o E e o F. Essa tabela representa para nós, então, a quantidade de vezes que o atleta da linha passou o atleta da coluna. Então, por exemplo, o atleta D passou o atleta C 5 vezes. O primeiro item, então, o item A, quer saber exatamente quantas vezes o atleta F, então, passou o atleta B. Bom, essa é uma questão de interpretação, então, de informação, né, de tabela, e a gente vai ter que olhar justamente para a linha que está o F, né? Se eu quero saber quantas vezes o F passou o B, eu vou olhar para F, né, linha F, coluna B. E nós temos aqui, então, esse 2 aqui, o que nos indica que o atleta F passou o atleta B 2 vezes. O item B pede para a gente completar o quadradinho amarelo dessa tabela. Em outras palavras, ele quer saber o quê? Quantas vezes o atleta B passou o atleta D. Esse é o nosso problema agora, então. Bom, a gente pode pensar o seguinte. Eu sei, né, conforme o problema nos indica, que o atleta D, vou resolver aqui então, saiu atrás do atleta B. Por outro lado, pela tabela, nós sabemos que o atleta D passou o atleta B 2 vezes. Né? Então, se ele passou uma vez aqui, para passar outra vez pelo atleta B, isso significa que em algum momento o atleta B deve ter passado ele também. Então, o atleta B passou uma vez aqui e nós temos aqui o D passando novamente. Né? D passou o B 2 vezes. Como o problema nos traz que o atleta D foi quem ganhou a corrida, eu sei que ele termina na frente de B. Né? E é exatamente a situação que nós temos aqui. Portanto, o número de vezes em que B passa D fica representado, né, nesse esquema por esse salto aqui, né? Isso indica que B passou D uma vez, que é o que nós completamos aqui. Para o item C, nós temos uma situação parecida, onde eu quero saber agora quantas vezes o atleta E ultrapassou o atleta B. Nós sabemos, né, do problema que E saiu atrás de B. Né? Então, se o E saiu atrás de B, eu sei pela tabela também que o B passou o E 3 vezes. Bom, vejamos, se o B passou o E 3 vezes, é porque em algum momento o E deve ter passado o B. Então agora a gente vai completando esse diagrama. O B aqui passou uma vez. Bom, mas para o B passar o E de novo, é porque o E deve ter passado ele também. Uma segunda vez, o B passando o E. E aí, novamente, eu tenho o E passando o B. E, como eu sei que o E termina em último, e mais, né, que o B passa o E 3 vezes, a posição relativa final entre esses dois candidatos deve ser o B à frente do E. Logo, nós temos aqui o B passando o E 3 vezes, tal como indica a tabela, e, finalmente, o E passando o B também 3 vezes. Então, nós vamos completar com o 3 aqui,
que é a nossa resposta. Para o item D, a gente precisa saber, então, o ordenamento final desta competição, desta corrida. Eu já sei, pelo texto, que o D terminou por primeiro, né? E o E terminou por último. Então, resta a gente saber agora como foi a posição relativa dos demais competidores, né, nessa corrida. Para onde que eu vou começar olhando, né, para tentar resolver essa questão? O que me chama a atenção aqui são esses zeros aqui, ó. Reparem que a tabela me indica que B não ultrapassou C em nenhum momento, tendo em vista que eu tenho o zero aqui, e da mesma forma, C não ultrapassou B em nenhum momento. Se nem B ultrapassou C e nem C ultrapassou B, significa que eles mantêm a mesma posição relativa do início, né, da corrida. Como o B saiu na frente do C, eu devo ter também o B terminando à frente do C, né? Eu não sei exatamente como eu vou completar com os demais competidores, mas eu sei que o B deve terminar a corrida à frente do C. E agora, como seguir? Existem diversas maneiras de vocês tentarem situar a posição dos demais. Eu vou olhar aqui para a posição relativa agora do A com o B. Notem que o A passou o B 2 vezes. E o B passou o A também 2 vezes. Ou seja, o número de ultrapassagens de B em relação a A é o mesmo de A em relação a B. Isso significa o quê? Que eles mantêm a mesma posição relativa em relação ao início da corrida. Portanto, eu sei que o A deve terminar à frente do B. E isso me faz com que eu tenha o A aqui. Bom, para a gente completar esse ordenamento, então, basta então saber onde o F entra nessa corrida, né? Ou termina essa corrida, melhor dizendo. Eu vou comparar, então, o F com A, né? Eu já sei que ele não pode ter terminado em primeiro, então eu vou ver se ele pode estar à frente do A. Reparem que o F ultrapassou A 3 vezes, enquanto que A, né, passou por F apenas 2 vezes. Isso significa que o F passou uma vez o A mais do que o A em relação a ele. Ou seja, de fato, o F deve terminar à frente do A. E, portanto, nós temos a seguinte situação. O D, em primeiro, o F em segundo, o A em terceiro, o B em quarto, o C em quinto e, por último, no final da corrida, em sexto lugar, o competidor E. Isso responde, então, o nosso item